Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre sociopatia e psicopatia. Quem tira as nossas dúvidas é a psicóloga clínica, doutora Triana Portal. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Estou aqui como intermediadora para que a doutora Triana consiga responder a essas perguntas e tirar as nossas dúvidas. Doutora, obrigada por ter vindo, um prazer te receber aqui. Obrigada a eu, sempre um prazer estar aqui com você. Esse tema, sociopatia e psicopatia, doutora, a gente consegue, queria entender então o que é sociopatia e psicopatia, se a gente consegue identificar essas pessoas na nossa vida? Sim, a gente consegue identificar. Eu gosto de falar de transtorno de personalidade, você sabe disso, né? E eles têm algumas semelhanças e algumas diferenças. E falar sobre sociopatia é extremamente importante porque a gente tem uma visão muito estereotipada sobre o assunto, que o cinema, né, a televisão explora isso muito, falando dos criminosos, dos serial killers e tudo isso. E não necessariamente um psicopata vai se tornar um criminoso dessa categoria, né? Nós temos psicopatas no nosso cotidiano, pessoas que convivem com a gente, né? E assim, às vezes difícil de identificar, porque a gente justamente tem essa visão de que eles só são os psicopatas de verdade se eles matam. E não é bem assim, tá? Então é um distúrbio caracterizado principalmente, né, nesse caso da psicopatia, pela falta de culpa, remorso e empatia, que é a questão de se colocar no lugar do outro. Ele não tem muitas emoções, ele não sente as emoções como a gente sente. É só a razão, né? Porque a gente tem razão, a gente tem que usar a cabeça, muitas pessoas são mais emoção do que razão, mas eles são pura razão, né? E então essa dificuldade de poder pensar no outro, de sentir pelo outro, ele sente só por si mesmo, né? Sendo um transtorno de personalidade, a gente sabe que é uma forma de ser da pessoa, que não é um estado, né? Então você pode dizer, uma pessoa está deprimida, mas ela pode se tratar e fica bem. É um estado momentâneo, transitório. O psicopata não. É uma coisa, o transtorno de personalidade, ele acompanha a pessoa pela vida toda, né? Já vem com ele. Já nasce assim? Já nasce com a predisposição, né? Você pode desenvolver ou não? Pode desenvolver ou não. É muito debatido isso ainda, né? O que a gente tem atualmente regendo, né, diagnósticos e tudo isso, é de que existe uma parte genética, uma predisposição forte, né? A carga genética, ela vai atuar, mas o ambiente, ele faz com que a psicopatia se desenvolva num grau leve, moderado ou grave, né? E o que a gente fala do ambiente? O ambiente são as vivências de família, educação, a cultura e todas as experiências que a pessoa tem durante a vida. Mas, como eu dizia, né, vai mudando muito as linhas, e cada profissional, cada estudioso vê de uma maneira, né? Mas não existe um consenso ainda. Acreditava-se no passado que era só o ambiente que influenciava, então que você era resultado, né? Principalmente a psicanálise fala muito disso, né? Que a gente é resultado das nossas vivências. Mas hoje a gente já tem, desde 2003, se não me engano, pesquisas que identificam diferenças no cérebro da pessoa. Então você pode, com ressonância magnética, observar áreas, né, áreas das emoções em que são funcionantes nas pessoas, vamos dizer, ditas normais, que dos psicopatas não funciona. Não tem essa ligação das emoções. Perfeito. Agora, você falou dessa falta de empatia, né? Então, de só lidar com a razão, 100% razão. Esse psicopata, ele verbaliza isso? O psicopata externaliza esse sentimento ou ele finge? Ele é um ótimo ator, né? Normalmente eles fingem muito.
eles não percebem, ele não sente as emoções como a gente sente. Então, se ele estiver chorando, ele não sabe o que é a dor que você está sentindo, mas ele sabe como atuar, ele já aprendeu na vivência dele, de que ele, por exemplo, tem que se solidarizar a você. Isso não é genuíno, isso é uma coisa teatral. Então ele sabe o que tem que te dizer para te agradar, ele sabe como se comportar nos ambientes. Na verdade, eles fazem muito bem isso, né? Então eles têm que conquistar as pessoas, são pessoas eloquentes, são pessoas geralmente muito espertas, muito inteligentes, né? Sabe ludibriar. Então o choro é aquele choro de crocodilo, né? Lágrimas de crocodilo que a gente fala. Então assim, ele consegue simular muito bem, mas não existe a empatia, não existe a real interesse no outro. Isso para todas as pessoas, tá? Porque a gente pode falar assim, poxa, mas um criminoso ele é muito frio, ele marginal, matou, fez isso, mas ele tem afeto pelo cachorro dele, pela família dele, é uma coisa diferente. Eu ia perguntar exatamente isso. Então, a gente pensa, você falou muito da visão do cinema, né? Então, dessa imagem construída que a gente tem sobre esse tema, que é psicopatia, sociopatia. Como é uma mãe, então, que é psicopata? Ela sente amor pelo seu filho? Ela sente amor pela família que se construiu? Como que é isso? O filho pode ser um instrumento para ela, para conseguir as coisas, ou então também para ela dissipar essa maldade dela. Então, ser filho de uma mãe psicopata, e normalmente essas mães, elas acabam, quem tem um parente de primeiro grau, ele acaba desenvolvendo, né? Assim, muitas pesquisas mostram isso. O filho se torna, isso? Sim, tem muitas chances, né, de se tornar um psicopata. Essa mãe, elas são mães diferentes, né? Elas podem abandonar, são as mães que abandonam. É lógico que a gente tem que ver caso a caso, né? Nem todos os casos, só porque uma mãe abandonou o filho quer dizer que ela é psicopata, mas são esses casos de negligência, né? E até casos reais de maldade com a criança. Esses dias mesmo foi noticiado uma mãe que bateu num bebê até matá-lo, né? Então a gente pode dizer que uma pessoa dessa, ela tem características, ao menos traços, eu não posso afirmar aqui porque não conheci, mas que essa pessoa tem traços de um psicopata. Tá. Então, se chama transtorno de personalidade antissocial. Esse é o nome científico da coisa? Sim, esse é o nome que é o nome atual. Psicopatia a gente fala porque é o nome que todo mundo popular, né? Que todo mundo conhece. Agora, quando se fala, então, transtorno de personalidade antissocial, a gente pensa na pessoa que é tímida, antissocial, tímida, introvertida dessa forma, introvertida, né? não. Não tem nada a ver. Não, antissocial no sentido de que ela não respeita as regras, não respeita convenções sociais, não respeita o próximo, né? Então, assim, é uma pessoa, vamos se dizer, inapta ao convívio social, apesar dela se camuflar muito bem e muitas vezes ser bem sucedida, né? Então, a gente pode dizer aí, isso, muita gente torce o nariz e acredita que não, mas muitos políticos, muitos empresários, médicos, cirurgiões, tem muita gente da área de alto escalão de empresas, têm tendência, são psicopatas, né? Tá, então, para a gente diferenciar, o que a gente chama de antissocial é aquela pessoa mais tímida, né? Que evita uma exposição social por timidez, ficam constrangidas. Então, esse é o antissocial que a gente conhece. Agora, a pessoa que tem o transtorno de personalidade antissocial transgride regras, não obedece leis, puxa tapete dos outros. Sim. Você falou de ocupar alguns cargos, algumas posições, né? E aí eu queria entender, as pessoas que convivem com essas pessoas, então, o grupo ali. Esse grupo sofre muito. Mas identifica? Então, pode identificar? Sempre, né? Não, muitas vezes identifica, mas a gente não chega a pensar, esse daí é um psicopata. A gente pensa, esse cara
Ele é uma pessoa, vamos dizer... Faz os outros de escada. E faz os outros de escada, é uma pessoa amoral, é uma pessoa malvada, mas não, a gente não pensa num diagnóstico desse, não pensa numa nomenclatura dessa para a pessoa, a gente chama de safado, de... Agora, para o profissional da saúde, é fácil identificar? A gente tem um olhar um pouquinho apurado, sim. Mas assim, o diagnóstico ele é feito de forma longitudinal. Você tem que acompanhar, assim, saber do histórico de vida. Isso também é uma dica para as pessoas, né? Você não pode tomar uma situação por base. Então, o meu colega de empresa me passou a perna, fez lá uma cilada para mim, para tomar a minha promoção ou coisa assim. Aí ele é psicopata? Não. Você tem que observar a história de vida da pessoa. O psicopata, ele já começa a mostrar a maldade desde criança, né? Apesar da gente não poder diagnosticar antes dos 18 anos, né? A criança que apresenta sintomas de psicopatia, né? Assim, características, a gente chama de transtorno de conduta, tá? Então, a criança com transtorno de conduta é aquela criança que manipula pai e mãe, que maltrata os animais, esse daí é o clássico. Ateia fogo nas coisas, né? Aquela criança... E nunca foi ele, a culpa é sempre do outro. Sim, a culpa é sempre do outro. Azucrina, judia dos irmãos, né? Dos coleguinhas, faz bullying na escola. Então, ele promove o bullying. Sim, tá. Quando a gente pensa, eu até tinha anotado aqui maltratar animais, né? Que isso na infância, isso fica também muito nítido, a criança que não tem tanto apego ao animal, né? Agora, característica também importante, você falou no comecinho do programa, que ele não se sente culpado, então ele não tem remorso. Então vamos imaginar que ele disse que o irmãozinho dele é que fez algo que na verdade ele fez, com essa característica que ele já carrega. O irmão vai sofrer a penalidade e ele não vai sentir remorso nenhum e vai sentir prazer por ver o irmão sendo castigado ou coisa assim, né? Então assim, você, como eu estava dizendo, você não pode... pegar o adulto e dizer por um crime ou por uma situação que ele é psicopata. Você tem que analisar desde criança. Essa criança que vai demonstrando a maldade, vai seguindo, vai ser um adolescente delinquente, que vai quebrar patrimônio, que vai faltar à escola demais, que vai desobedecer os pais, que vai usar drogas. Ele já tem essa tendência e na vida adulta, ele pode ou não, né, ficar mais grave ou menos grave. Nem todo criminoso é psicopata? Não. Perfeito. Você falou que não é possível, não é correto diagnosticar a psicopatia com menos de 18 anos. Só se faz isso a partir de 18 anos, exatamente para conseguir identificar essa trajetória. Exato. A história de vida é muito importante no diagnóstico, né? Somado hoje a exames de imagem, né? A entrevista clínica, que é muito pouco diagnosticado, principalmente no Brasil. A gente chega num diagnóstico desse quando, nos casos graves, em que a pessoa comete algum crime bárbaro e aí vai para avaliação, porque eles não se sentem doentes, eles não são incomodados com o que acontece, né? Eles não sabem. Não, quem sofre é quem convive, né? Mas não o psicopata. Ele sabe que ele é um pouco diferente das pessoas, ele percebe que ele não tem toda a afetividade, não tem aquele sofrimento. Ele pode, por exemplo, estar num velório e ver as pessoas chorando e não sentir nada, achar que aquilo tudo é uma coisa sem sentido para ele. Mas ele consegue entender, ele tem a racionalidade, né? A consciência preservada. É diferente também é muito confundido a psicopatia, né? As pessoas falam, é aquele fulano que tem alucinações, que tem delírios, e não é. Aí a gente está falando de psicose, né? De esquizofrenia. E aí sim, esses aí são pessoas que não sabem, que elas rompem com a realidade, né? Agora o psicopata não, ele é lúcido, ele entende bem o que é certo e errado, tanto que ele não comete crimes na frente das pessoas, né? Quem faria isso talvez seja o criminoso comum, que fez por impulsividade e coisa assim. Ele não age por impulso.
age e não age. Então, até alguns sim, mas ele sabe o que está fazendo. Ele toma cuidado para não ser pego, porque como ele conhece as regras da sociedade, né, e ele sabe as consequências que ele, né, que os atos podem ter para ele mesmo, né, então ele tenta, tanto que assim, esses crimes, né, que a gente vê, serial killer, é tudo muito planejado, você vê que existe um planejamento, não é que estava passando alguém na rua e ele resolveu matar, ele já tem todo um modus operandi, ele já tem plano, ele já conhece a vida da pessoa que ele está perseguindo, né? Geralmente é um tipo específico, mulheres e crianças são pessoas que são mais, são maiores vítimas, né? Até porque são mais frágeis, e mais fracas e mais facilmente enganáveis. E independe de quem é essa pessoa, pode ser alguém da família, para ser a vítima desse... Depende da situação, normalmente não, mas pode ser também. A gente tem um caso clássico aí que a Suzane von Richthofen, né? Ela pensou numa vantagem. Ela pensou numa vantagem, né? Eles gostam muito de poder, status, então ela, né, segundo a história, ela queria, os pais não aprovavam o romance dela com o namorado, ela arquitetou, ela não foi lá, as mulheres são menos agressivas, né? Ela encomendou o crime, ela arquitetou todo o crime para matar pai e mãe. Então aí a gente responde a tua pergunta, que sim, eles são capazes de atentar à própria família, né? Tudo para uma vantagem. Para uma vantagem. O que move isso, ele tem um objetivo, sempre uma vantagem. Mesmo as relações amorosas, elas sempre têm um intuito, né? Seja ele obter algum status ou alguma recompensa financeira, ou cuidados, seja lá o que for, mas sempre tem um interesse e não é por amor. Tá. Tem uma pergunta aqui chegando da Elisa Martins, ela quer saber se a psicopatia e sociopatia tem a ver com situações mal resolvidas na vida pessoal. Não, eu não posso dizer que seja assim. Eu posso dizer que isso contribua, né? É uma coisa assim, né? Que o ambiente, né, as vivências, pessoas que vivem têm uma infância muito triste, com abuso sexual, vivem com alcoolismo, os pais usam drogas, os pais já são psicopatas, essa pessoa, é lógico que ela vai ter muito mais chance de desenvolver uma psicopatia, mas se ele não tem a predisposição, ele pode se tornar um criminoso desses tantos que a gente vê por aí, mas que ele pode atentar ao outro, mas não à família, ele tem afeto, ele tem apego a algumas pessoas, né? Ele tem remorso em algumas situações, ele pode ser recuperável, né? Já o psicopata não. Como é a relação com drogas do psicopata? Então, eles têm essa coisa de sempre querer novidade, sempre estar em busca de prazeres, eles ficam entediados com muita facilidade. Tá. Então, isso acaba predispondo ao uso de drogas. Mas o psicopata leve é aquele psicopata que eu estava mencionando, que são esses muito lúcidos, que a gente vê muito bem-sucedidos, né? Então, esses vão ter uma vida assim... A toda a prova de coisas, vão fazer tudo certinho. Você falou de algumas posições, doutora, então que os psicopatas podem estar lá, né, em posições de destaque, né, cargos importantes, e a gente fica se perguntando se em volta as pessoas não estão identificando isso ou só estão só sofrendo. Eles estão lá à prova de qualquer coisa, então assim, é difícil derrubá-los uma vez que eles chegam ao lugar onde eles querem? É difícil, sabe por quê? Porque a nossa cultura glamoriza status, tudo isso. Então, assim, a pessoa que chega lá passando a perna nos outros, muitas vezes ela é glamorizada, as pessoas acham bonito, nossa, olha fulano, né? Mesmo os políticos, a gente vê, o noticiário está falando mal, mas fala de uma forma que olha só, ele tem tanto dinheiro não sei aonde, olha só as coisas que ele tem. Então as pessoas colocam na capa de revista, então a sociedade meio que estimula isso. Então quem é mais esperto
é o melhor, tem que sair na frente, tem tudo isso daí, né? Então, assim, os jovens, eles querem já começar em cargos altos, né? Já não tem mais aquela coisa de moral, de hierarquia, de que você tem que ir passo a passo, que você tem que ir conquistando as coisas por mérito, não tem mais nada disso. Então, assim, se você tem essa capacidade de correr, passar na frente, você não estou achando o termo, é uma pessoa que as pessoas invejam até. Tá. Falei das drogas, né? Pensei nas ilícitas. As lícitas também são pessoas que fumam, pessoas que bebem. Sim. Vão em busca dessas coisas. Compulsão por compras, alguma coisa assim? Não. Pode acontecer também, mas eu acho que assim, a gente faz uma matéria dessa pensando em alertar as pessoas, né, a população, as pessoas de um modo geral, para o que mais é presente no cotidiano deles. E o mais presente é o psicopata leve. Né? Porque tem graus de psicopatia. Sim. Tá. Então, antigamente, a gente começou a falar diferença entre sociopatia e psicopatia. Isso. Antigamente se dividia, né? Achava que se dizia que o sociopata era aquele que atuava, era o grave, né? Enquanto que o psicopata era o mais leve. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem uma nomenclatura só e graus que definem, né? Então, o leve é esse que eu falo, que a gente tem em todo lugar, né? Você vai ter sempre um vizinho, alguém no trabalho, às vezes alguém na família, a gente convive com eles, né? O moderado já é aquele que acaba se envolvendo com problema com justiça e tudo isso, mas não é aquele que mata. E o grave, esses casos que a gente vê noticiado. Então é importante que as pessoas tenham mais a visão desse leve. Que é esse que está mais presente. Que é esse que está mais presente, que causa dano na vida da pessoa, na vida amorosa, na vida financeira, nos sonhos, faz uma pessoa adoecer. Ele não vai adoecer, mas a pessoa vai adoecer se conviver com ela. A gente falou uma vez aqui sobre as mulheres que amam demais. Essas mulheres são presas fáceis para homens psicopatas, né? Elas têm aquela tendência a se doar, a acreditar, são manipuladas, né? Então elas vão ter uma vida estragada por uma pessoa com essa patologia. E a pessoa, a hora que não servir mais, eles descartam, né? Pode ter filho com ela, pode ter uma família formada, não importa, ele descarta. Se ele tiver alguma coisa melhor para procurar, ele vai atrás. Então cada um, assim, lógico que em todas as, né, até as pessoas normais, as pessoas com transtornos psiquiátricos e tudo isso, elas variam muito entre si, né? Então alguns eles tendem mais para essa coisa de magoar as pessoas emocionalmente, outros buscam muito poder, que o poder é muito presente na maioria deles, né? Então, aí essa pessoa vai ser aquela coisa do trabalho, vai ser o exterminador de colegas de trabalho, ele vai passar na frente de todo mundo. Ele também, aquela pessoa, a gente identifica, né, no cotidiano, então, por exemplo, maltrata os subalternos, os funcionários, e depois vai lá debaixo da ponte levar comida para as criancinhas. Por que ele foi lá? Porque ele está se redimindo daquilo que fez, porque está se sentindo mal, porque acha que Deus vai castigar? Não, ele vai lá porque aquilo é propaganda. Para dizer para as pessoas em volta que ele é bom, né? Então eles passam essa imagem de que são pessoas boas. Então assim, senta aqui com você, conta uma história triste sobre o passado, porque eu tive um passado assim, porque meu pai me batia, porque eu não tive mãe, porque, né, conta toda chora, lágrima de crocodilo, e você se envolve, são pessoas muito envolventes, muito sedutoras, charmosas, né? Tem boa lábia. Então você cai naquilo, você fica seduzido por aquela pessoa e acredita em tudo que ela faz, independente das maldades que tem na história dela. E você fala, não, acho que ela mudou, acho que essa pessoa já não é mais assim, ou então o que me falaram dessa pessoa é mentira. Imagina uma pessoa tão doce dessa. Eles sabem o que o outro quer ouvir. Eles têm um repertório sempre pronto para cada situação. Porque eles têm a frieza de observar. Quando a gente tem a emoção, a gente se envolve, né? Então tem situações que a gente vai bem, outras não. Como eles têm só a razão, é fácil seguir dançar conforme a música, né? Perfeito. Você
falou das relações amorosas. A gente costuma identificar, então quando a gente está de fora, a gente enxerga muito bem os relacionamentos, né? A gente costuma identificar um relacionamento problemático, se é um amigo, alguém que você conhece, você até alerta, olha, isso aqui não está muito certo. Mas a gente não pensa que a pessoa que está nesse relacionamento pode ser um psicopata, né? Mesmo sendo ele leve, que é o que está mais no nosso dia a dia. O que a gente deve fazer? Você falou que é super pouco diagnosticado no Brasil, a psicopatia. O que você deve fazer? É pelo acesso à saúde que é difícil? É pelo olhar que não está direcionado a encontrar? É porque não tem cura e aí não quer diagnosticar? Como que é isso? Primeiro porque a pessoa não procura ajuda, porque ela não sente que ela tenha uma demanda para procurar ajuda, né? Ela está bem, né? Quem convive, é o que eu falei, classifica como é uma pessoa sem escrúpulos, é uma pessoa má, é uma pessoa perigosa, mas assim, não se pensa como uma pessoa que precise de tratamento, uma pessoa doente, não se caracteriza assim, né? No senso comum. A gente não vê, mesmo um profissional. Né? Eu tive um caso, né, em quase 20 anos aí, eu tive uma criança que, assim, para mim ela tinha traços muito fortes, né, e assim, eu acredito, não acompanhei, mas assim, para mim foi nítido, né, a família pode perceber isso. Imagina, principalmente uma mãe, se é uma mãe de filho único, talvez mais difícil porque ela não tem parâmetro, mas se ela tiver outros filhos, ela vai perceber a diferença entre essa criança. E quem convive também. A gente passa muito a mão na cabeça, né? Então, tudo bem, mesmo adultos, pais de filhos adultos. Eu tenho 4 filhos, né? Cada um é de um jeitinho, né? Foi criado tudo igual. E o pai sabe que aquele filho mente, o pai sabe a tendência que aquele filho tem. Se é um filho que tem tendência a furto, o pai sabe, mas só que, né, tentar não ver aquilo. E na verdade não é assim que deve ser. Mesmo uma mulher que apanha, uma mulher que percebe o sadismo no marido, ela tem que fugir de uma relação dessa, né? E isso já dá para identificar na época do namoro, né? Sim, já dá para identificar, mas o que a gente sempre arruma desculpas também para o comportamento das pessoas, né? Então, ele é assim porque sofreu na infância, é assim porque está passando um período difícil na vida, porque isso e aquilo, e não tem, né? Se você observar, né, a vida e perceber que aquela pessoa é má e que aquela pessoa tem condutas antissociais, né, antissociais no sentido de que não respeita o próximo, de que infringe as leis, regras, né, o nosso combinado de convivência social, o que você tem que fazer é se afastar dessa pessoa. Né? E se não puder se afastar, se for uma pessoa da família, tentar induzir algum tipo de forma de melhorar esse comportamento, né? Se for no trabalho, tomar muito cuidado, né? E quando puder, ficar bem longe. Eu acho que esse é o melhor remédio. Uma dica, né? Vamos preparar para dar um recadinho? Enquanto eu chego até lá, vamos imaginar então que é uma mãe que tem mais de um filho, que você falou que é um pouquinho mais fácil de identificar porque tem um parâmetro, e ela identificou, então, algo estranho em um dos filhos. Então, comportamentos aí que podem ser diversos, né? Que podem ser os traços aí que você falou do problema ainda na infância, né? Já na infância. O que fazer? Vai ela conversar com o psicólogo? Então, a mãe vai conversar com você, leva a criança. Como fazer que isso não pareça uma ameaça para essa criança? E qual seria a melhor abordagem para direcionar? Porque está saindo um pouquinho do trilho, você quer trazer de volta, né? Como fazer, então? Dá só uma pinceladinha para eu me preparar para dar um recadinho. Bom, para os pais que percebem isso nos filhos, a melhor coisa é rigidez na educação. Né? Se ele tentar conduzir o filho da forma mais rígida possível, ensinando os padrões sociais, fazendo com que ele internalize isso, mesmo que seja difícil para uma estrutura muito rígida, isso que vai conduzir, vai modular, não vai curar a tendência da criança, mas vai modular esse comportamento.
Perfeito. Já a gente continua então a falar. Tem muitas mães mandando mensagens, né? Quero saber se é mais fácil de segurar esse comportamento ainda na infância. Já. Nós estamos de volta hoje falando sobre sociopatia e psicopatia. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Triana Portal. Ela é psicóloga clínica, está explicando aqui pra gente. Doutora, a mãe que identificou, então a gente estava falando aqui, a mãe então procura um suporte, e aí enquanto a criança ainda está ali debaixo do teto dela, né? Ainda quando é uma criança, ou enquanto ela puder, né? Ela vai lá e leva a criança, às vezes mesmo vai contra a vontade, mas virou rotina. Então a ida, por exemplo, ao psicólogo, tudo bem. E aí? Deveria continuar esse tratamento? É alguém que, se realmente, porque na infância ainda não está diagnosticado psicopata, né? Se tornou um psicopata, é alguém que vai buscar esse suporte? É alguém que vai abandonar esse acompanhamento? Quem é essa pessoa? Olha, falando de criança, né, das mães, o importante é a contenção na educação, né? Não acobertar os erros, não deixar passar, não fazer vista grossa, né? Porque é muito doloroso para uma mãe, por exemplo, identificar a maldade no filho, né? Mas ela tem que tentar modular aquilo, ela não pode fingir que não vê, né? E deixar passando. São aquelas mães que assim, a criança tem um problema na escola, a mãe vai lá e briga com a professora e com o diretor e diz tudo que em prol do filho, mas quando ele não tem razão. Quando ele não tem razão e ela sabe, mas ela tem aquela premissa de que mãe tem que defender o filho, né? Ela tem que defender o filho quando ele estiver certo. Então, assim, a criança com transtorno de conduta, ela precisa realmente de muitos limites, muitas regras para tentar modular. Não vai alterar o que ela é, mas vai talvez melhorar para que não se torne, né? Porque às vezes tem alguns traços, a criança tem a predisposição, mas isso não vai para frente. Se ela tiver viver numa boa educação, numa boa família, tiver um ambiente favorável, pode ser que ela se mantenha ali na psicopatia leve, né? Já falando de adultos, eles não buscam tratamento. Se eles são, vamos dizer, por algum motivo, obrigados, né, a fazer uma terapia ou ir para um tratamento, eles fazem de forma, eles simulam que estão melhorando, eles sabem o que o outro espera, como eu já disse, né? Então ele simula uma melhora, ele ludibria o profissional. Se não for um profissional muito experiente e muito firme também, que esse profissional, o que ele tem que fazer? Tentar ensinar, se não se ensina, mas tentar fazer com que ele consiga olhar mais para o outro, e que, se ele infringir as regras, ele vai trazendo consequências para si, porque isso traz a atenção dele. Você não vai chamar a atenção dessa pessoa, falar, olha, você está ferindo os outros, você está fazendo as pessoas tristes. Isso para ele não importa, mas se você abordar da forma assim, olha, se você continuar nesse comportamento, você vai ter isso e essa consequência, aí é capaz de você ganhar alguma atenção e alguma mudança, né? Alguma melhora no comportamento desse paciente. Mas, como eu já falei, assim, é um modo de ser, né? Não é uma doença, não é um estado, não tem cura. Então, assim, a terapia é no sentido de contenção, de melhorar, modular o comportamento, mas não altera a essência da pessoa, né? Não vê esse defeito da maldade intrínseca, ele vai se manter ali. A medicação também, muitas vezes é usada para conter sintomas como a impulsividade, ou tratar, se existe, né, a questão com drogas e alcoolismo, mas não é curativo, não é tratamento, é só um paliativo. Agora, você estava me contando que até mesmo eles são tão sedutores e enganam tão bem, que até mesmo o profissional eles tentam enganar. Enganam o profissional, os avaliadores de justiça, né? Quando a gente fala de população carcerária,
eles podem conseguir progressão de pena, conseguir benefícios, porque eles sabem se comportar bem quando eles precisam. Então, vai ter o benefício para ele. Ele vai ter o benefício, ele sabe se comportar, ele sabe dizer o que o examinador quer ouvir, sabe conquistar. São muito inteligentes, a gente pode dizer isso? Geralmente têm uma inteligência acima da média. Muitos têm a inteligência acima da média. Tá. Quero entender, de repente alguém está assistindo a gente, está identificando alguém da família ou do convívio social. Não é recomendável haver um enfrentamento. Então, você identificou alguém que tem várias características, alguém que você já até sabe que outra pessoa já achou a mesma coisa que você. Não é recomendável chegar à pessoa e dizer assim, olha, eu acho que você é psicopata. Como que é isso? Olha, como eu disse, o ideal, se você puder, manter distância, ficar longe, que é um predador. Mas se você não tem, se você precisa conviver, você precisa lidar com essa pessoa, você tem que mostrar para ela que você a enxerga, ou também fingir que você está acreditando naquela, por exemplo, naquela história dela e neutralizar, ficar muito de olho. Não tem como você neutralizar para si, não deixar se envolver, não cair. Que situação, conviver com alguém assim, você disse, vamos falar de prevalência? Você falou que essas pessoas estão no nosso convívio. Qual que é a prevalência, então, da psicopatia? Então, diz até 4% da população. Isso varia também, depende aí do estudo, mas 4% da população, ou seja, seria uma pessoa a cada 25, certo? E dessas pessoas, são 3 homens para cada mulher. Aí também é uma coisa que a gente se pergunta, será que esses estudos são realmente certos? Porque a mulher, ela tem uma agressividade mais velada, ela é mais difícil de diagnosticar. Ela é mais dissimulada, ela não é aquela que chega a cometer crimes. Então talvez a gente tenha um número maior de homens, porque esses são os que são pegos, são os que são diagnosticados, e menos em mulheres. E dessa população, dentro da população carcerária, eles representam de 25% a 50%. Cada estudo diverge aí, depende da época e da cultura também, se é nos Estados Unidos é um pouco mais, aqui menos, enfim, porque aqui é menos diagnosticado também, então mas a gente tem uma ideia de que de 25% a 50% das pessoas que cometeram crimes são psicopatas. Esses são aqueles que lideram os motins, as rebeliões, são os mandantes, são os chefes de quadrilha, são aqueles que têm posição de destaque, porque eles conseguem se sobressair. Então, mesmo a gente pensando não agora no nosso psicopata do cotidiano, mas aquele psicopata encarcerado, lá também ele acaba tendo uma posição de destaque e se sobressaindo aos outros, e enganando os outros e colocando o outro na frente para levar o tiro, enquanto ele fica lá só arquitetando. Existe o trabalho multidisciplinar? Até mesmo para diagnosticar? Então, um caso que... Eu queria entender como que é esse trabalho. Se a pessoa não busca essa ajuda, você só tem o diagnóstico basicamente de quem comete um crime, que ganha destaque, e aí vai haver essa avaliação. Mas eu queria entender, o que você faz com essa informação? Você, com colegas ou sozinho, você diagnosticou a psicopatia. Então, o que você faz com essa informação? Tem que notificar alguém? Você só fica mais de olho porque é alguém que vai simular uma melhora, que vai, de repente, até se o profissional não está preparado, receber alta? Sim, e ele pode complicar o profissional também, Se ele se sentir muito pressionado, lesado, ele pode complicar o profissional, inventar histórias, Então, uma mulher, ela vai no psiquiatra e diz que ele deu em cima dela, fez alguma coisa assim. Então, ele sempre vai criar uma situação para pôr o outro
em desvantagem, levar o outro ao perigo. Então, é difícil, o que eu falei, em consultório não é um tipo de paciente comum, né? A gente não tem, primeiro, porque eles não têm demanda. Para uma terapia, né, precisa ter uma demanda, a pessoa precisa sentir, ela tem que ter consciência de que ela tem um problema e que ela quer ser ajudada, que ela quer mudar seu comportamento. Como eu vou impor uma situação dessa, né, uma terapia em quem não admite ter problema e não quer ser ajudada? Então, quase assim, é muito pobre o resultado, né, de uma terapia, por exemplo. Geralmente ela acontece quando existe uma imposição de justiça ou de outro, ou ele tem alguma vantagem para ganhar disso. Então a gente fala, né, quando tem internação, no Brasil muito pouco, e em população carcerária, que passa por tratamento, né, para tentar minimizar a situação do quadro dele ali, mas não é uma coisa constante na vida dos profissionais. Eles podem até identificar, mas é aquele paciente que não adere a tratamento, é aquele paciente que vai embora, e que você, a hora que você enfrenta, por exemplo, se ele estava ali na intenção de agradar alguém, eu fui porque minha mulher falou para eu ir, senão ela ia largar de mim, a hora que você enfrenta, ele vai embora. Tá. Retoma pra gente, então, doutora, rapidinho, os que chamam critérios diagnósticos, então, para psicopatia, doutora. São egocêntricos, assim, acho que para as pessoas o que mais diferencia, porque egocêntrico em vários transtornos de personalidade a gente tem, né? São pessoas que não têm empatia, não conseguem se colocar no lugar do outro, não tem culpa, não tem dó, não tem remorso, são pessoas mentirosas, a mentira faz parte da vida do psicopata de forma muito presente, são ardilosos, eloquentes, charmosos, são pessoas que não medem esforço para conseguir o que querem, então passam por cima das pessoas, não tem dó mesmo, né? Tem aqueles casos que enganam velhinhos, né? Bilhete premiado, roubo de pensão, você vê uma pessoa que consciência que tem, são os estelionatários, né? O político corrupto, é só você observar a forma de agir dessas pessoas que você vai ter uma ideia, porque eles não sofrem, ele vai fazer mal para o outro e está se divertindo lá do outro lado, né? Então, é o caso que a gente lembrou da Suzane von Richthofen, ela matou os pais, né? Mandou matar os pais e depois ela foi se divertir. Algumas pessoas falam, mas ela foi fazer isso para ter um álibi, alguma coisa, mas não, ela não estava nem aí. E quando ela chorou no funeral, era um choro porque ela sabia que as pessoas esperavam que ela chorasse, porque se ela ficasse inerte ali, ia levantar suspeita. Então, assim, realmente é uma pessoa, vamos dizer, vazia de sentimentos, de emoção. Essa é a característica mais marcante, porque transtorno de personalidade a gente tem vários, né, de vários tipos. Né, e algumas características são comuns a todos esses transtornos, né, de personalidade. Mas o que chama mais atenção no transtorno de personalidade antissocial é a falta de empatia, de culpa e de remorso. Eu acho que são os três, e eles estão sempre em busca de poder, status e prazer. Perfeito. Vamos preparar para dar um recadinho, doutora? Rapidinho, bem rápido mesmo. Tem exames, então numa ressonância magnética, por exemplo, tem algo que é diferente no cérebro do psicopata? Conta pra gente. Sim. Alguns anos atrás, né, alguns estudiosos fizeram mapeamento cerebral e estudos a respeito disso e uma área do cérebro dos psicopatas aparece diferente na ressonância magnética. Ela não tem, quando você evoca emoções, essa emoção não altera no cérebro dessa pessoa, ao passo de que uma pessoa normal, se você fizer uma comparação, essas áreas, elas se movimentam, elas se iluminam no exame, então você pode dizer que essa pessoa sente, e no psicopata não. Ele não tem o sistema límbico funcionante, ele é como se fosse desconectado. Então o exame aparece diferente, você consegue identificar sim alguns traços em exame de neuroimagem. Perfeito. Vou dar um recadinho que também é de saúde. Nós estamos de volta hoje falando sobre sociopatia e psicopatia. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Triana Portal, que é psicóloga clínica. Doutora,
Você falou do exame, então, que existe alguma coisa diferente, né? E aí esse é um exame que é feito quando há procura por esse diagnóstico, porque a gente falou que é pouco aqui no Brasil, então. né? Então, casos muito graves, então, de um serial killer, que é um modo grave ali da psicopatia, enfim. Isso mais comum na população carcerária ou não? Olha, eu acho que mais em casos de grande destaque na mídia, né? Não é uma coisa muito comum, né? Existe isso, é feito em pesquisa, né? Pesquisadores em faculdades, então ele é muito utilizado em pesquisa, porque as pesquisas ainda são recentes, mas no dia a dia, na prática clínica dos profissionais, não se... você não encomenda ao seu paciente que faça esse tipo de exame. São casos muito isolados mesmo, né? A gente comenta no sentido de mostrar o que existe, né, hoje em dia e como a gente chega às conclusões de que existe alteração no cérebro, mas não é uma coisa corriqueira. Tá. Então, entrevista com parentes, anamnese da história de vida, que a gente já tinha falado, e tem também um teste aplicado em presos, que chama escala HAR. HAR é o nome da pessoa que fez esse teste, né, do estudioso, que inventou, vamos dizer assim, esse teste. Eles são itens, né, e através das respostas aos itens, que são 22, se não me falha a memória, você define o grau de psicopatia do cidadão. E esse exame é usado muito nos Estados Unidos com a população carcerária, porque lá eles dividem, diferentemente daqui, que todo mundo fica junto, né? Não se sabe quem, né, o criminoso, o psicopata, está todo mundo num lugar só. Nos Estados Unidos não. Quando existe a dúvida ou eles fazem esses exames, né? Quando o crime caracteriza, né, já deixa pistas de que se trata de um psicopata, eles avaliam e separam essas pessoas. Então, os psicopatas ficam em uma ala e os criminosos comuns em outra área. Até para os profissionais estarem prontos para lidar com esse público, já você me responde, tá? Se essa divisão acontece também para que eles não consigam benefícios, como eles têm aqui no nosso sistema, aqui no Brasil, né? Que eles saem mais cedo da prisão, porque tem um bom comportamento. E reincidem no crime. Perfeito. Então, já a doutora fala pra gente. Doutora, vamos lá. Essa divisão que acontece, então, no sistema carcerário dos Estados Unidos, por exemplo, é para que até os profissionais, então, estejam cientes de que aquele grupo vai agir em benefício próprio. Então, vai simular situações. Sim, para proteger os outros também, né? Que convivem. No Reino Unido, eles são isolados, não ficam nem, vamos dizer, agregados entre si ali. Eles são isolados mesmo, porque baseado no tipo de crime, né, na gravidade do crime, eles já concluem que a pessoa não vai melhorar e que ela vai reincidir, porque a gente já sabe, né, a gente já conhece o curso do transtorno. Então, lá eles ficam, e muitos ficam para sempre, né? Então a prisão é perpétua mesmo. Aqui no Brasil eles se beneficiam desse bom comportamento, que tem o propósito realmente de sair mais cedo da prisão, cumprir essa pena mais rápido, né? E reincidem, é isso? Muitas vezes sim, né? Muitas vezes sim, a maioria das vezes sim. Principalmente os mais graves. Porque é o que eu disse, eles também eles aprendem, podem aprender que o ato vai causar uma consequência negativa para ele mesmo, né? Ele não vai aprender que aquilo não se deve fazer, que aquilo é errado e que ele vai se arrepender e não vai mais matar ninguém. Mas ele não vai querer ficar preso de novo. Então, é possível que ele se contenha ou até que ele melhore
em fazer os seus crimes. Eles se aprimoram. Então, se ele cometeu um erro e foi pego no passado, né, foi preso, por exemplo, aí ele se aprimora a técnica dele e faz melhor no intuito de não ser preso, não ser pego, mas ele não muda o seu objetivo do mal. Então, a qualquer custo ele quer atingir o objetivo, né? A qualquer Se precisar ir para a prisão, ele vai. Eles são muito focados, né? Então, assim, se ele tem um objetivo, seja ele, quero ter muito dinheiro, ele vai perseguir aquilo, né? E vai tirando tudo que passa pelo caminho, né? Se ele quer matar alguém, ele vai seguir, ele vai planejar até conseguir. Não aprendem com o erro, é isso? Não enxergam o erro, não enxergam o erro. Eles aprendem que aquilo traz consequências assim. Por isso que é importante, né, que a sociedade não feche os olhos, né, e que a gente fique atento para as pessoas e não dá espaço para o espertinho também, né? O psicopata leve, aquele espertinho que quer ganhar no grito, ele não deve ter espaço. A gente tem que ter um olho mais apurado e combater a maldade no nosso dia a dia, que é o que eu falei, e a sociedade está fazendo exatamente o contrário disso, está glamorizando o esperto, né? Então induz, né? Vamos dizer, mais uma coisa que colabora para o desenvolvimento desses transtornos. Então a gente usou, por exemplo, a população carcerária para dizer que, estando os psicopatas ali junto, eles acabam ficando também vulneráveis a essa influência, né? Então, você falou até de uma rebelião, por exemplo. O comando da rebelião pode vir de um psicopata, ou geralmente vem de um psicopata. Então, às vezes, não era a intenção dos presos comuns, dos criminosos comuns, que também são criminosos, mas não são psicopatas, gerar esse transtorno todo. Eles iam ficar ali tranquilos. E aí, por influência, então eles acabam ficando suscetíveis. Eles gostam de ser líderes, eles gostam do poder, gostam de comandar, tem toda essa questão. Então, vamos dizer, um prato cheio essa situação, né? Gosta de ver o circo pegar fogo, gosta de ver a desgraça acontecer, né? E principalmente se ele estiver numa posição de poder, porque ele sai, aquilo para ele os feitos dele são glórias, né? Então, muitas vezes até paga o pato só para se sentir naquele momento de glória, né? Agora, de que, olha, eu estou aqui comandando, eu sou mais esperto que todo mundo, eu tenho poder, eu tenho status dentro, mesmo que dentro de uma população. Eu sou o líder aqui, né? Agora, vamos imaginar numa situação aqui fora, então, na vida, nossa vida cotidiana. Você falou das mentiras. Mentira machuca, né? Quando você descobre que alguém mentiu para você, isso é muito triste, é como uma traição, né? Então, depende do que foi que aconteceu. Eu te engano, por que você contou uma história que não era verdade, então, né? E nós aprendemos aqui já com você que não é um fato isolado que faz com que se levante essa suspeita. Mas, de repente, através de uma mentira muito grave, e toda mentira é muito grave, mas algo que realmente prejudique alguém, tenha de fato prejudicado alguém, levanta essa suspeita. Fazer essa análise e observar dali em diante, como é que a gente se posiciona? Então, você falou que a gente deve mostrar para a pessoa que a gente está enxergando ela lá. E fazer com que fique neutralizado para que ela não... Sim, a gente não pode se abrir, não pode contar seus segredos, não pode se envolver, não pode baixar a guarda, você tem que ficar alerta, né? Se você puder se afastar, melhor alternativa. Se não puder, ou se tiver dúvidas, né? Se você fala, poxa, eu estou percebendo que tem alguma coisa de errado com essa pessoa, busca conversar com pessoas que conviveram, tenta saber da história da pessoa, né? Observa mais, fica mais alerta, para ter mais subsídios para chegar a uma conclusão. Então, por exemplo, não é porque uma pessoa não gosta de animais e maltrata o animal que ela é um psicopata. Ela é uma pessoa ruim, mas se ela é capaz de ser afetiva com outras pessoas, se é um setor da vida dela que é desagregado ou problemático, isso não a caracteriza
com o transtorno, né? Agora, assim, alerta, a gente vê muito psicopata atuando, por exemplo, rede social, envolvem aquelas mulheres. Já viu casos assim, né? Começa a seduzir e a pessoa conheceu ali, vai encontrar, a pessoa fica à mercê de um eles podem ser, né, pervertidos sexualmente, alguns são, tá? Eles têm essa característica também da sexualidade. Pedófilos, muitos são, tá? Né? Se você pensar, é uma característica também muito importante para observar. Então, assim, não se envolver com uma pessoa que você pouco conhece. Porque eu vi a foto ali, porque eu conversei 3 linhas e já ia se encontrar. Porque eles são tão sedutores, né? Sim. Eles inspiram confiança a princípio, né? Exato, inspiram muito, eles sabem conquistar a confiança do outro. Então, aquela mulher, ela está ali seduzida, está carente emocionalmente. Tem muitos casos assim, mas me manda um dinheiro, eu estou precisando de um dinheiro. Ou então, às vezes, nem pede, a mulher se oferece porque quer conquistar. E são os golpes, né, que a gente vê muitos aí, seja um prejuízo financeiro, emocional, porque essa pessoa sai machucada, e até perigo à vida, né? Se encontrar com uma pessoa estranha, uma pessoa perigosa, eles têm a vida afetiva, muitos se casam, têm filhos, conseguem seguir aquele roteiro da família, né? E fazem as suas maldades de forma velada, escondida. Psicopatas leves. Sim. Mas muitos têm uma vida assim de vários relacionamentos. Nunca tem ninguém. Nunca tem ninguém. Usa da pessoa, depois descarta e está em outra. Então, assim, a gente pode dizer uma promiscuidade nessa área até, né? Então, e sempre estão aí em busca de uma nova presa, de uma outra nova pessoa para machucar ou uma nova novidade, né? Para eles, que eles se entediam muito facilmente. Do tédio, então até no relacionamento eles buscam novidade. Sim, buscam novidade. Como é que é o psicopata na terceira idade, doutora? Então, como em outros transtornos, a gente falou também, né, que o narcisista, ele, quando vai, né, chegando na maturidade, ele vai atenuando um pouco as características dele. O psicopata acredita-se também, tem gente que discorda, tá? Mas não fica tão, até por questão hormonal, como muda a questão hormonal, ele já não fica mais tão voraz, assim, vamos dizer, né? Tão predisposto, tão impulsivo, tão buscando tanto o prazer momentâneo, imediato. Então ele fica, vamos dizer, mais congelado, vamos dizer, fica uma coisa assim, ele continua sendo psicopata, tá? Ele continua mal, se ele tiver a oportunidade ele vai fazer a maldadezinha dele, né? Mas ele não fica mais tão perigoso assim. Perfeito. Doutora, você falou da terceira idade, né? Que em outros transtornos também ameniza, né? Atenua, né? Atenua um pouquinho. Não se fala em cura nunca, né? Não se fala em cura nunca. Não se fala em cura. Agora, a psicopatia, até pelos crimes que vem acontecendo, pelo destaque que vem ganhando, eu acho que esse destaque é devido, né? Porque as pessoas têm que estar alertas sobre essa situação. Está sempre em estudo, é sempre foco de estudo. Aqui no Brasil deveria ser intensificado, já que a gente tem essa questão até carcerária que difere em muito, né, de outros países, mas especialmente nessa questão, porque quando a gente ouve numa reportagem ou em algum caso que ganhou destaque, então foi diagnosticado psicopata. No entendimento do leigo, parece que você está dando uma justificativa para aquilo que aconteceu. E parece que por ser, então, um transtorno, um problema, a situação vai ser amenizada para o criminoso. Mas não, muito pelo contrário. A tendência até de fora do país é jamais amenizar nessa situação, né? Não, então, o que acontece, a gente tem que diferenciar, né? Quando acontece um crime grave desse, o que acontece? O psicopata, ele tenta simular que ele é um esquizofrênico. Ele vai tentar tornar-se inimputável.
porque o psicopata, ele tem consciência, então ele vai pagar por isso. Já o doente mental, o esquizofrênico, o psicótico, ele não tem consciência, então ele pode ter a pena abrandada, pode ser substituída a pena por internação e todas essas coisas, né? Já o psicopata não, então o que ele faz? Ele tenta forjar, parecer que ele é um doente, mas ele não é doente. Por isso sim, a gente deveria intensificar os estudos, né? Para quem trabalha, né, em justiça, ter mais subsídios, ter mais ferramentas para poder discernir, para poder separar o joio do trigo, né? E também, assim, ter uma política, lógico, mais rígida, né? De condução desses casos e tudo isso. Eu acho que é importante, sim, sempre estar melhorando, porque também é 1% que vai cometer crimes bárbaros, né? Os outros são os leves que a gente fala que são os do cotidiano, e esses estão sendo, assim, eles estão sendo alimentados pela sociedade, glamorizando a safadeza, o que é o espertinho, ganhar toda a prova. A nossa sociedade está fazendo com que eles cresçam e não com que eles paguem por isso ou melhorem. Perfeito. Doutora, adorei esse bate-papo, como todos os outros que a gente já teve aqui. Eu vou passar os contatos, que o nosso tempo já está acabando. O site www.trianaportal.com.br, trianaportal.com.br. O telefone é o 0 operadora 11 3739 3104, 3739 3104. E no YouTube, acesse o canal da doutora, e é muito fácil acessar o canal dela. Você escreve Portal Triana no mecanismo de busca, você vai encontrar o canal. Se inscreva, é importante se inscrever no canal do YouTube que você tem interesse, porque aí assim que ela posta um vídeo novo das entrevistas que ela dá, dos programas em que ela vai, você já recebe no seu YouTube, você já recebe essa notificação, né, doutora? Exato. Você acaba sabendo antes, né? Então, antes de você procurar, você já recebeu essa informação. Lá no YouTube tem bastante entrevista interessante, aqui com a Denise, né? A gente já discutiu temas bastante relevantes, então quem quiser visita. E o site também, pode acessar através do site, mas o YouTube é um mecanismo bem legal para a gente estar em comunicação. Com certeza, tem vídeos muito bacanas por lá. Corre, porque informação nunca é demais, e você viu, né? Tarefa nossa é ficar alerta a essas situações e evitar pessoas que você acredita que sejam psicopatas. Identificou esses traços, a pessoa te prejudicando, ter essa informação é importante, né? Porque aí você neutraliza essa ação. Eu gostei dessa palavra. Tem que pensar que ele vai estar sempre um passo à frente de você. Com certeza. Então, assim, muito assim, quando a gente fala em enfrentar, tem que tomar muito cuidado, porque ele está sempre um passo à frente. Esperto. Doutora, obrigada por ter vindo. Obrigada, sempre um prazer. O prazer é meu. Gosto muito de estar aqui. Obrigada, doutora. Nós também adoramos te receber aqui. Bom fim de tarde. Obrigada a você que escolheu ficar bem informado aqui conosco hoje. Não se esqueça, se a sua criança tem talento, mande o material para novidade@hittv.com.br. Novidade@hittv.com.br. Novidade ano que vem com o talento da sua criança. A gente se vê amanhã. Obrigada pela companhia. Tchau.